Saudações rubro-negras flageniais. Não foi brilhante, não foi dominante, mas foi vitória de time que quer ser campeão. Rossi pegou pênalti, Pulgar fez um golaço absurdo, Cebolinha manda recado para Felipe Luiz, né? A gente vem falando no canal, e Paquetá já está no centro da discussão. O que essa vitória realmente mostra sobre o Flamengo de 2026? Fica comigo até o final, mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Pessoal, o Flamengo não fez grande partida, teve dificuldade na saída de bola, ficou encaixotado, né, em alguns momentos, sofreu pressão no segundo tempo, mas foi letal, né? Quando precisou ser, foi lá e marcou. E isso em campeonato longo vale demais, pessoal. Pulgar, que golaço, né? Um chute de rara felicidade, encerrando um jejum de quase 9 meses que ele não marcava, pessoal. Isso aí é muito importante para um jogador que chuta muito bem. A gente fala pouco do Pulgar, porque ele não está chutando pelo o sistema tático ali, não favoreceu um pouco ele. Mas ele chuta muito bem, é um bom chutador, ele cruza bem também. Então, assim, isso é importante para o time, né? Quando pegar aquela linha baixa, né? Que todos os times costumam jogar contra o Flamengo, ter esse trunfo do chute a longa distância, né? E foi muito feliz. Não foi só um gol, né? Foi um recado, foi confiança, retomada. Foi aquele tipo de lance que muda a atmosfera. Depois, Léo Ortiz colocou a bola absurda, pessoal. Absurda para o Cebolinha. Domínio, frieza, zagueiro no chão, 2-0. Agora, a gente tem que falar um pouquinho do Léo Ortiz, né, pessoal? Porque a gente vinha aqui criticando o Léo Ortiz, né? Não a gente, né? Falando a torcida em geral, vinha criticando muito, pegando muito pé no pé do Léo Ortiz, com razão. Ele vinha errando demais, mas eu já tinha falado aqui no canal. Olha, ele veio de uma contusão desde o ano passado, ficou sem jogar vários jogos. Quem estava jogando era o Danilo, né? Que estava jogando no lugar dele, né? Então, assim, tinha que ter um pouco de paciência. E agora ele já fez uma partida melhor contra o Vitória. Não foi uma partida brilhante dele, mas foi uma partida segura, uma partida melhor. E fez o que ele sabe fazer, né? O zagueiro camisa 10, como disse o Zico, né? Colocou a bola na medida pro Cebolinha deixar todo mundo feliz com um golaço daquele, né? Ali parecia controlado, né, pessoal? Controladíssimo o jogo. Não, vamos ganhar agora. O Flamengo vai deslanchar, segundo tempo, arrebentar e colocar, fazer o que fez com o Sampaio Corrêa, né? Dar uma goleada. Mas o Brasileirão não perdoa a acomodação, né? E aí entra também um pouco da parte física, é lógico. O Vitória voltou agressivo, explorando, né, contra-ataque, empurrado no caso, né, pela torcida. Mateuzinho descontou e o jogo virou tensão pura, né? E aí veio o momento que poderia mudar tudo, pênalti. Ali, meu irmão, eu falei assim, nossa, só falta o Flamengo. O Flamengo tá danado pra fazer isso, rapaz. Pega time que tinha levado uma goleada do Palmeiras, né? Se eu não me engano foi 5-1. Que o Vitória tomou do Palmeiras, aí vai e dá o renascimento, né? Dá essas oportunidades para um time que vai brigar para não cair, né, pessoal? Que esse time do Vitória. Porque é o seguinte, cara, esquece jogo contra o Flamengo. O pessoal fica falando, por que o Flamengo, o Vitória jogou demais? Se jogar as próximas partidas assim, pô, vai ficar ali, pega uma Sul-Americana, bicho. Jogo contra o Flamengo é uma coisa e jogo contra os outros times são outra coisa. Eles jogam diferente contra o Flamengo. Se jogar essa bola aí é pra ficar entre os 5, filho. É pra ficar entre os 5 do Campeonato Brasileiro. Se jogar, todos jogam. Mas só que não jogam. Eles só jogam assim contra o Flamengo. É assim que funciona, tá? Era o lance do empate, né, pessoal? No pênalti, né? Todo mundo ficou meio assim, ansioso, né, preocupadíssimo, né? Era o momento psicológico da virada, né? Mas tinha quem lá, meus queridos?
tinha na timeline, eu vou deixar ele, eu ia trocar, mas eu vou deixar ele lá estampado, né? Deixei ele estampado lá na timeline que eu coloquei. Tinha Rossi, cara, Rossi. E aqui a gente precisa falar sério sobre esse goleiro. Rossi chegou a 10 pênaltis defendido com a camisa do Flamengo. 10 defendido com a camisa do Flamengo. São 26 cobranças enfrentadas, apenas 14 com gols sofridos. O aproveitamento dos cobradores, você sabe qual que é? Só 54%. Para pênalti, essa margem de 48% do Rossi é gigante em pênalti. É só comparar com os goleiros do resto do mundo aí, tá? O número é ainda mais absurdo quando ele coloca 50%, tá, de defesas de pênaltis no Campeonato Brasileiro, porque ele defendeu 6 pênaltis em cobranças no Brasileirão em 12 no total, tá? Isso não é sorte, isso é estudo, é preparação, é mentalidade. Ele mesmo falou depois do jogo, né, que estudam os cobradores, cada pênalti é diferente, veio para fazer história. Ele falou, cara, veio para fazer, tá fazendo. Isso é profissionalismo de alto nível, pessoal. Altíssimo nível. O time campeão precisa de goleiro decisivo. Depois da defesa, foi sofrimento, né? Bola aérea, velocidade, pressão. O Flamengo não dominou, sobreviveu. Essa que é a verdade. E campeão, pessoal, também precisa saber sofrer. Agora, vamos falar do ponto sensível, né? Paquetá. 4 jogos, 0 gols, 0 assistências. E a torcida já começa a se irritar, né? Mas existe um dado curioso sobre esse jogador, né? Ele também começou zerado no Milan. No Milan. No Lyon e no West Ham. Em todos precisou de adaptação. No Milan, a primeira assistência veio no 5º jogo. No West Ham, só no 7º. O primeiro gol, pessoal, dele na Inglaterra saiu apenas na 15ª partida. 15ª partida, o primeiro gol dele. O problema para mim não é o número, é a função. Paquetá preso na direita, muitas vezes marcando o lateral, jogando de costas, longe do centro do jogo, isso diminui o que ele tem de melhor. E aí entra a discussão sobre Filipe Luís. Foi estratégia momentânea, ajuste tático ou insistência que pode custar desempenho? Dessas 3 possibilidades, a pior de todas é a insistência que pode custar o desempenho, tá? O fato é, tirar o jogador logo após o gol sofrido, sem testá-lo centralizado, incomodou muita gente. E com razão. Agora, vamos virar um pouquinho e falar agora de coisas boas. De novo, né? A gente falou do Rossi. Não da partida. A partida foi horrível, gente. Para com isso. A partida foi péssima. Mas o Flamengo ganhou. Isso é bom. Uma coisa não tem muito a ver com a outra quando se fala de torcida. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais pro final aqui. Agora, sobre Cebolinha. Merece destaque, hein? E a gente, ó, aqui no canal, quem acompanha, você que tá chegando agora, pode acompanhar, eu tinha avisado. Cebolinha, logo quando voltou ano passado, eu falei, olha, merece ser titular desse time, tá? O Lino é um bom jogador, mas ainda não mostrou para que veio no Flamengo. O Cebola tá atropelando ele. Cebola, todas as vezes que entra, entra melhor que ele. Todas as vezes que entra como titular e sai para ele, o time cai de produção por aquele lado esquerdo. Então, eu já tinha avisado, né? Então vamos lá. 4 participações em gols do Cebola, tá? Gol e assistência. 4 participações em gols em 2026 já. Mandou recado claro na disputa com o Samuel Lino. E tem outro ponto importante. Contrato até dezembro de 2026. A partir de junho, tá perto, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho. 4 mesezinhos. Tá perto. A partir de junho, pode assinar pré-contrato com qualquer time. O Flamengo precisa resolver isso, né? Ué, gastou 25 milhões de euros pelo Lino. E vai deixar o Cebolinha, que hoje, na minha opinião, é titular desse time, ir embora de graça?
vai ter que chover no molhado ali, chover o cascalhinho ali no bolso do Cebolinha, porque não dá para perder esse jogador, tá? No fim das contas, o que fica, pessoal, tá? No geral desse jogo, não foi espetáculo, não foi a atuação dominante, mas foi a vitória! Vitória! Fora de casa, no Barradão! É isso que fica aí. A gente tem que olhar também, às vezes, não sempre, mas às vezes a gente precisa olhar o copo mais cheio do que vazio. E como o próprio Rossi disse, para ser campeão tem que ganhar fora de casa. E o Flamengo fez. O fez. Com preocupações, com o time jogando mal, mas o Flamengo várias vezes acontece de jogar mal e perder. Dessa vez ele jogou mal e ganhou. Esse é o lado positivo, gente. O Flamengo ainda está atrás do Bragantino, mas saiu do zero em vitórias, né? Agora vem o Mirassol no Maracanã e aí muda o cenário, né? Muda o cenário, né? Com essa vitória, acredito que o Flamengo vai jogar melhor daqui para frente. Se confirmar em casa essa vitória, vira ponto de virada. Se tropeçar, volta a pressão. É Flamengo, né, cara? É Flamengo, é assim. Brasileirão é construção. E o Flamengo começou a aprender cedo, que nem sempre é sobre jogar bonito. Às vezes, não me entenda mal, às vezes é sobre sobreviver. E quem quer título precisa saber fazer isso. Pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre a torcida, né? A gente tá vendo aí nas redes sociais e os jornalistas também, né? Que a gente tem que ter um pouquinho de preocupação com esses jornalistas, né? Porque às vezes eles são flamenguistas e não são flamenguistas quando gera clique, né, para eles. Então, assim, a gente tem que ficar bem esperto. Existe uma ala da torcida do Flamengo que simplesmente não consegue mais curtir o futebol, nem na vitória. Essa que é a verdade. Né? E a verdade é que parte da imprensa alimenta isso todos os dias, pessoal. Por quê? Porque dá clique, porque dá engajamento, porque dá um monte de coisa. Tá? A importância com o time e com a impaciência, vamos dizer assim, com o time e com o técnico Felipe Luiz é exagerada e completamente precoce para esse momento da temporada. Mas quando você liga a TV, abre um portal ou entra nas redes sociais, parece que o mundo está acabando, mesmo depois de uma vitória. Mesmo depois de uma vitória. Criou-se uma cultura do ganhou, mas não jogou bem. Crise. Não goleou? Problema. Não encantou? Alerta ligado. Triunfo por 2-1 sobre o Vitória em Salvador não foi uma atuação brilhante. Isso é óbvio. É óbvio que não foi. Mas teve pontos positivos, que simplesmente são ignorados por quem precisa de clique para gerar crise e se tornar essa crise em clique. É isso que funciona. Então a gente tem que ficar esperto com essas pessoas. O Flamengo foi ultra eficiente, pessoal. 2 finalizações no alvo, 2 gols. Um time que muitas vezes precisa chutar 25 a 30 vezes para marcar um gol. Dessa vez resolveu com precisão. E defensivamente permitiu apenas 3 arremates no alvo. Então a zaga também, que estava sendo muito crítica, melhorou. Mas isso quase não vira debate, né? O que vira debate é, não convenceu. Essa ala da torcida chamada de Flamimimi, que já não consegue mais aproveitar nem o resultado. E a imprensa, ao transformar qualquer oscilação em caos, ajuda a potencializar esse comportamento medíocre. O futebol é feito de altos e baixos, pessoal. Início de temporada é ajuste físico. Esse ponto do físico tá claramente, gente. Claramente. O que aconteceu no Campeonato Carioca, tá? Está
atrapalhando no Campeonato Brasileiro e vai demorar um pouquinho para esse time fisicamente se... Porque eu planejo esse time fisicamente render. Porque claramente eles estão mal fisicamente. E essa ruptura de ter que voltar antes para o Campeonato Carioca porque o Sub-20 não deu conta do recado, provavelmente deu problema na preparação física deles. Porque não tinha... Cara, não dá para voltar atrás no que você já fez na preparação física. E eles foram preparados para estrear de 2 a 3 jogos depois. Então não me vê essa que foi reorganizado toda a preparação física. Pode ter tido um ajuste ou outro, mas a base já tinha praticamente feita ali da preparação física deles. E isso dá diferença gigante. Ajuste tático, encaixe. O próprio time foi super campeão no ano passado, gente. Ano passado, cara, a gente estreou em fevereiro, há 2 meses atrás. Mas parece que parte do debate ignora completamente o contexto e processo. Como diz o André Rocha, que é um jornalista, né, da S1 Live, se eu não me engano, eu vejo bastante eles. E ele fala, há um perfil de torcedor que funciona assim, ó. Ganhou a obrigação, empatou o perder, terra arrasada. E quem não critica, com o mesmo ódio, vira passador de pano. Isso é futebol ou é tribunal? Claro que há pontos a serem questionados. Já está na hora de os jogadores entrarem em forma. Eu entendo, mas eu também entendo, eu já falei sobre isso. Não dá para você apagar numa preparação física o que ficou para trás. Você faz ajuste, mas não dá. O elenco voltou dia 12, já se passou praticamente um mês. Sim! Mas o que foi feito atrás foi uma programação para não voltar diante de uma semana e meia. Eles teve que voltar a fazer esse período antes. A preparação física pode e deve ser debatida. Sim! A comissão técnica pode e deve ser cobrada? Sim! Mas cobrar é diferente de transformar tudo em desespero, né? A imprensa, por exemplo, que vive de narrativa dramática, precisa entender que nem todo jogo morno é prenúncio de colapso. Nem toda vitória sem espetáculo é motivo de crise. Ontem o importante era ganhar. E ganhou. Quem não consegue comemorar uma vitória porque o desempenho não foi ideal vai sofrer o ano inteiro. Ainda mais com essa Copa do Mundo no meio. Tudo vai ser espremido. Já está sendo espremido agora. Futebol começou agora em janeiro. Gente, não dá para você fazer uma preparação ideal para tudo isso. Tá? O calendário, vamos falar do calendário. É assim, é o processo. E talvez esteja na hora de parte da torcida e parte da imprensa reaprender a analisar futebol com menos histeria e mais racionalidade, né? Mais racionalidade, a entender as coisas como elas são, porque senão qualquer oscilação, pessoal, qualquer oscilação vira caos e qualquer caos vira manchete. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GL, Globo Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Meu querido, não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!